Atenção, telespectador. Dentro de instantes estará no ar o programa Jimmy Swaggart. Se você realmente está interessado no bem-estar e felicidade das pessoas, pegue o seu telefone agora e convide algum conhecido seu para assistir o programa de hoje. Você e ele serão abençoados. Em 5 segundos, a música e a palavra inspiradora de Jimmy Swaggart. Os amigos e colaboradores do Ministério Jimmy Swaggart convidam você para se unir a nós para mais um estudo da Bíblia. Juntos, vamos estudar a Palavra de Deus e descobrir a operação do Espírito Santo na obra da criação, na igreja primitiva e em nossas vidas. Oramos para que esta série sobre o Espírito Santo possa levá-lo a uma vida de vitória em Cristo Jesus. E agora, trazendo a instrução e a inspiração através do estudo da Bíblia, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da Bíblia. É uma alegria tê-lo conosco hoje. Estamos vendo a vida de Cristo, realmente estudando sobre o Espírito Santo na igreja primitiva, como disse. E, brevemente, a vida de Cristo e a obra do Espírito Santo. Estamos na perfeição sem pecado. Estudamos isso toda semana. E creio que é um assunto interessante que será de muita ajuda para você e para mim também. É possível um indivíduo alcançar perfeição sem pecado em Cristo Jesus? Nós estamos falando dessa pergunta, mas há algo que quero deixar bem claro. Quero deixar isso aqui bem claro antes de nós continuarmos nosso estudo. É o seguinte: estudando a Palavra de Deus, nós percebemos que Deus exige muito dos seus filhos. Quero que pense nisso. Ele exige muito de nós e não há desculpa para o nosso pecado, a nossa desobediência ou falha. Ele não é um feitor, mas suas exigências são bem grandes. Não há desculpa para o pecado, falha, desobediência ou rejeição. E com esse enorme padrão que Deus exige de seus filhos, ele nunca se desvia dele. Ele providencia a graça para as falhas, as fraquezas e peculiaridades, nossos defeitos e pecados. Você entendeu bem, entendeu isso? Quero dizer de novo. Deus não aceita uma religião de pecado. Ele odeia o pecado. Não há nada, absolutamente nada na Bíblia que dê ao crente o direito de pecar. Os padrões de Deus não são altos, eles são altíssimos, eles são o máximo. E por que não? Deus, ele está formando um homem. Ele está formando você. Quer você perfeito. Talvez você não consiga, talvez você não chegue aos pés disso, mas é o que ele exige. Eu não estou falando da salvação. Salvação é pela graça, você a recebe sem mérito algum. Estou falando sobre o crescimento cristão. Estou falando sobre o desenvolvimento do crente. Mas sabendo que somos fracos, frágeis, inconstantes, também instáveis, ele providenciou graça. Elas andam juntas, grandeza e graça. Grandeza e graça. Vamos abrir agora no livro de Gênesis. No capítulo 17, versículo 1, é Deus falando com Abrão. Quero que você leia, é uma afirmação muito poderosa. Abrão não tinha Bíblia, Abraão não tinha igreja para ir, Abraão não tinha evangelistas na televisão para ouvir, Abraão não tinha um pastor para ir, Abraão não tinha outros crentes, para ser sincero, para poderem ajudá-lo. E esse pobre homem estava sozinho no mundo, e Deus disse a ele: anda na minha presença e sê perfeito.
É uma grande afirmação. E ser perfeito. E ser perfeito, sem engano e tropeço. Pense nisso um pouco. Esse homem não tinha todas as coisas que temos hoje, mas Deus exigiu de Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Eu creio que quando lemos isso, a primeira pergunta que vem à mente é como? Como? Nós vamos estudar o que é perfeição logo, mas deixando isso de lado por agora, como podemos fazer o que Deus nos ordena? Os mandamentos de hoje são diferentes dos de 4.000 anos atrás? Pense nisso. Como eu disse, Abraão não tinha igreja, crentes, pastores, evangelistas, pregadores, bíblias, não tinha em que se apoiar. Ele não tinha o poder do Espírito Santo como nós temos hoje. Mas Deus mandou ele ser perfeito. Você acha que ele exigiria menos de nós quando temos igrejas cheias do Espírito Santo, bíblias, pregadores, evangelistas, pastores, mestres, tudo isso para a edificação do corpo e o crescimento da igreja? Será que Deus exige menos? Não, não exige. Ele exige o mesmo de nós hoje que exigiu de Abraão há tanto tempo. Mas é possível um indivíduo andar diante de Deus e ser perfeito? Talvez você não faça diferença. Talvez você não tenha interesse. Talvez você tenha só algum interesse. Talvez alguns sejam como eu. Eu tenho muito interesse nisso porque é o que eu quero ser. E sei que não sou. E a resposta está no começo dessa frase, quando Deus disse a Abraão: assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. A palavra Todo-Poderoso, o título Todo-Poderoso, o nome Todo-Poderoso quer dizer El Shaddai, que dá vida, o grande provedor, aquele que sustenta. Isto é, aquele que supre as necessidades, aleluia, conforme suas riquezas em glória. Sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Você diz: eu não entendo isso. O fato é que você não confia em Abraão, senão estará perdido. Você confia no Deus Todo-Poderoso. Por nós mesmos não podemos. Mas com o Deus Todo-Poderoso em nós, podemos tudo. Vamos abrir em 1 João, capítulo 2, versículo 1, como mencionei. João disse: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso se parece com a declaração de Deus a Abraão para ser perfeito. Parece ser algo que a humanidade é incapaz de alcançar. Eu disse a você no começo desse programa que Deus exige muito de nós. Suas exigências são grandes, maiores do que tudo mais, muito maior do que os padrões terrenos, não há uma comparação. Sempre foi assim. São maiores do que podemos imaginar. Ele disse a Abraão ser perfeito, disse a João para nós não pecarmos. Porém, parece que é impossível alcançar isso. Mas pare e faça essa pergunta. Você gostaria que um Deus todo-poderoso e perfeito exigisse menos dos seus filhos? Que tipo de Deus ele seria se dissesse: não peque muito, faça o que puder e procure ficar longe dos problemas? Que tipo de Deus ele seria? O próprio fato dele ser Deus requer que ele exija de nós absoluta perfeição. Não pode ser menos. Porém, veja bem aquilo que João está enfatizando. Ele
está dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele exige isso, mas nos dá a sua graça. Ele é um Deus perfeito. Ele exige perfeição dos seus filhos. E com sua graça e ajuda, todos os problemas são resolvidos. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que nós somos feitos de carne. Ele sabe de nossas limitações. Apesar de que seus padrões são altos e nós dificilmente os alcançamos, mas sua graça é suficiente. Bem, você acha que as pessoas estão entendendo o que eu disse aqui? Creio que sim. É isso mesmo. Eu fico perguntando a ela dia após dia, cada uma dessas Você coisas. foi muito claro. Foi Bem, muito então, claro mesmo. Se Deus exigisse menos do que perfeição, ele não seria mais Deus, sabe? Precisa exigir isso. Ele teve que providenciar a graça. Sabendo que somos carne, estamos aquém, mas a ordem é para continuar tentando. Quero deixar isso bem claro. Nada disso salva sua alma. Mesmo se alcançasse, não o salvaria. Não pode acrescentar nada à sua salvação. Estou falando do crescimento cristão, desenvolvimento cristão, maturidade cristã. Salvação é pela graça. Aleluia. Não por obras para que ninguém se glorie. Deus é perfeito. Sua lei é perfeita. Sendo perfeito, ele exige que andemos como ele anda. A próxima pergunta que devemos fazer é a seguinte, preste bastante atenção. Podemos ser perfeitos e não ter pecado? É sobre isso que estamos falando nos últimos dias. Podemos alcançar, como filhos de Deus, essa perfeição sem pecado? Quero fazer isso. Eu desejo isso. Eu espero conseguir isso. Eu sempre peço a Deus que me ajude a vencer as fraquezas da minha vida. Mas posso alcançar isso? Como mencionei uns dias atrás, a doutrina da santificação total é ensinada em alguns grupos. Você pode dizer, mas o que é santificação total? Eu creio que tem um significado diferente para cada pessoa, mas eu acredito que quer dizer que você alcança uma posição em que é totalmente santificado e não há nada que preocupe mais você no sentido da tentação ou da carne. Você não tem mais ciúme, inveja, malícia, concupiscência, cobiça, lascívia, amor ao dinheiro, não tem problema de ódio, não tem problema de amargura, não tem problema com nenhuma dessas coisas que eu falei. Eu não creio nisso. Seria bom se tudo fosse dessa maneira. Eu não creio que seria, porque se Deus quisesse isso, ele faria dessa maneira. Creio que os indivíduos que promovem essa doutrina têm muito pouca base bíblica para poder se apoiar. Nós ensinamos, como disse alguns dias atrás, a santificação progressiva, que os filhos de Deus amadurecem gradualmente, alguns mais do que outros, e crescem no Senhor, eles se aprofundam no Senhor, crescem em Deus, conforme estuda a palavra e busca sua face, e Deus pouco a pouco mostra suas falhas e fraquezas para ele, e ele começa a ver isso e vence essas coisas com a ajuda de Deus. É um trabalho progressivo e não tem nada a ver com a salvação, mas tem a ver com o seu desenvolvimento. Então, o indivíduo cresce na graça. Ele se desenvolve em Cristo e o seu progresso com Deus produz desenvolvimento e crescimento. Eu sei que Deus espera mais de um indivíduo que tem maior desenvolvimento do que um que está começando a andar com Cristo. Não me entenda mal, ele exige o mesmo. Mas o que ele espera é algo diferente, porque depende do desenvolvimento que ele tem. Está bem claro?
Vou repetir de novo. A ordem de Deus para uma perfeição absoluta é a mesma para o novo convertido como para o crente que vive para Deus há 75 anos. A ordem não muda. Mas o que Deus espera da pessoa, sim, muda. Eu creio que Deus espera muito mais de Jimmy Swaggart do que ele espera de alguns que acabaram de dar o coração e a vida para Jesus Cristo. Você não acha? Sim, porque você sabe mais e foi Claro, criado nisso. aquele que recebe mais tem É que dar verdade. mais. Exatamente isso. Por exemplo, a pessoa que acaba de ser salva não foi criada nisso, não sabe nada. Tem que haver um período para aprender. Leva Claro tempo. que sim. Não é que a pessoa tem que aprender a não beber bebida alcoólica, não fazer apostas, não é isso, Mas há mas é muita que... coisa que ela não entende. Certo. Precisa crescer na graça, no conhecimento de Deus. O que é pecado? Fizemos essa pergunta 2 ou 3 programas atrás e sei que alguns vão estar pensando, ele não vai responder. O que é pecado? O que é? A resposta mais simples é: pecado é errar o alvo. Simplesmente errar o alvo. Você sabe que determinada coisa é certa e você não faz. Exatamente isso. Eu vou dar uma ilustração aqui agora para vocês que vai perturbar muitos crentes. E é essa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. E é essa. Bem. Pois bem, você tem todas as respostas. Não tenho, não. Pois bem. Existe um crente que é salvo, ama Jesus de todo o coração. E ele anda pelas estradas e vê os sinais dizendo 80 quilômetros por hora. Se de propósito ele for a 120 e disser, não estou interessado nisso, ele está errado? Bem, ele está desobedecendo a lei do país e tenho que dizer que está errado. É pecado? Ele estava determinado a desobedecer. Eu não estou falando do caso de ele ir mais depressa porque está numa descida. Eu não estou falando sobre isso. Não foi algo sem querer. Uhum. Eu estou falando dele de propósito, deliberadamente, andar a 120 quilômetros por hora na estrada. Sabendo disso, eu teria que dizer que é errado, que é pecado, da maneira como você falou. Bem, segundo, se ele estiver numa estrada ótima, sem movimento, numa estrada com muita visibilidade, é só reta e não há trânsito, e o automóvel dele pode correr quanto quiser. E ele não está pondo ninguém em perigo, mas a placa diz 80 quilômetros. O que acha disso? Qual a velocidade? 120, 130, ou então, ou mais. Oh, essa é uma pergunta difícil. Por que é difícil? Outro dia, um guarda me parou porque virei numa rua que não deveria ter virado, não vi o sinal ali e quando ele me parou, perguntei, por que o senhor me parou? E disse, bem, eu não deveria ter feito isso, mas muito obrigada por me falar sobre isso e na próxima vez vou tomar mais cuidado. E ele deu uma multa? Deu. Você não me falou sobre isso. Há certas coisas que não gostamos de dizer. Mas Sim. achei que ele estava certo. Eu não vi a placa, eu não sabia que estava lá, e é sobre isso que eu estou falando aqui. Mas você errou fazendo a curva porque não sabia que o sinal estava lá e não viu? Se eu tivesse que voltar lá e fizesse a curva, agora eu estaria errada. Mas você não É que eu estava não errada, sabia. concordo. Certo. Que não estava errada. E o guarda estava errado em dar a multa? Não, porque a próxima vez que passar lá, eu vou ver o sinal que está naquele lugar. Não, eu não disse isso. Porque você disse a ele que não viu, que não sabia que estava lá. Ele estava errado em dar a multa, sabendo que você não sabia, sabendo que você não viu o sinal ali. Eu não acho que estava errado em me dar a multa. Não estava errado. Não estava errado mesmo. Ele estava certo. O dever dele não é ver se você viu, mas o seu dever é cumprir a lei. É verdade, é verdade. Deus também é assim. Pois bem, então sabemos que o crente é obrigado a cumprir a lei. E não deve infringir
a lei de Deus. E voltando ao caso do excesso de velocidade, cada um de nós, se for verificar bem, sabe que é culpado de fazer isso. Se você estiver viajando numa velocidade alta, é perigoso. É verdade. E eu creio que isso está errado. Pois bem, o que Deus quer é levar seus filhos a um nível de responsabilidade tão grande que os leva ao seu padrão e não ao padrão do mundo. O mundo diz, vou tentar enganar. O mundo diz, vou ver até onde posso chegar. O crente deve se conduzir desse determinado modo e dessa maneira, que vou fazer o que é certo. Não vou tentar enganar ninguém. Estou tentando fazer o que Deus quer que faça. Voltando ao excesso de velocidade, o Filho de Deus tem que obedecer às leis. Se o crente começa a ter o hábito de desobedecer às leis de trânsito porque não concorda com elas, ou porque não há muito movimento, ou seja lá o que for, isso irá levá-lo a outra desobediência. É verdade. E logo ele estará num estado de rebelião contra Deus. Isso é errado. O Filho de Deus não faz isso. Procure lembrar-se disso. Se você se lembrar do que estou dizendo, isso irá ajudá-lo muito. O que você faz pode ser mal ou não tão mal. E pode ser que andar a uma velocidade de 120 quilômetros por hora não seja tão mal. Mas isso poderá levá-lo a se meter em problemas e dificuldades. Então, essa é a razão pela qual nós precisamos ter cuidado como filhos de Deus, em vez de ver até onde podemos chegar ou até onde podemos ir, ou então quanto podemos fazer sem ser pegos. Mas isso nos leva a outro passo, até que acabamos numa situação que é intolerável. Então vamos ver o caso da pessoa que dirige com excesso de velocidade, indo a 120 quilômetros por hora, está fazendo isso de propósito. Eu não estou falando do que está distraído, mas daquele que vê a placa e diz, eu vou a 130, não importa o que a placa diga. Será que Deus olha e diz, anote o que ele fez? Não. Deus não fica nos dando multas. Mas você se coloca numa posição de rebeldia contra a autoridade. Esse foi o pecado que destruiu Lúcifer, depois Satanás. Como filho de Deus, você deve dar exemplo e procurar obedecer todas as leis. Deve parar nos sinais e obedecer os sinais da melhor maneira para poder dar exemplo, porque é isso que um crente deve fazer. Você diz, mas Jimmy Swaggart, sou culpado, eu tenho andado por aí guiado a uns 120 por hora, quer dizer que eu não sou salvo? Não, não é isso. Você ainda é salvo, ama a Deus e Deus pode usar sua vida, mas como filho de Deus, você não deve se colocar numa posição de dar lugar a Satanás para causar problemas ou dificuldades. Pecado é errar o alvo. E isso é errar o alvo. Faz algum tempo fizemos um apelo para um projeto missionário. Eu estava vendo alguns crentes lá. E eles estavam dando pequenas quantias. Isso foi há muitos anos. Eles estavam dando muito pouco. Eu sabia que eles poderiam dar muitos milhões sem sentir falta. Fiquei triste. E você pode perguntar, eles pecaram por fazer isso? Não sei dizer. Isso é entre eles e Deus? Eu não sei. Mas sei de uma coisa. Eles poderiam dar, e se Deus falou com eles e disse para eles darem, e se eles não deram, eles estavam errados, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está errado. Às vezes não sabemos, mas se você sabe e não faz, é pecado. Som e louvores. A qualidade que ninguém duvida.